Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Capítulo 2. Certa noite, estirado sob o convés do meu vapor, ouvi vozes se aproximando. Eram o sobrinho e o tio que caminhavam pela margem. Repousei a cabeça novamente sobre o meu braço e voltei a cochilar, até que alguém falou como se estivesse ao meu lado. Sou inofensivo como uma criancinha, mas não gosto que me digam o que fazer. Afinal, eu sou o chefe ou não sou? As ordens que recebi foram para que eu o mandasse para lá. É inacreditável. Percebi que os dois conversavam na margem, ao lado da proa do vapor, bem abaixo de mim. Não me movi, nem me passou pela cabeça me mexer. Ainda estava sonolento. É desagradável, grunhiu o tio. Ele pediu à administração para ser mandado para lá, disse o outro. Para mostrar do que é capaz. Eles apenas me comunicaram. Imagina a influência que esse homem deve ter. É de meter medo. Ambos concordaram que era temerário. Então fizeram várias observações bizarras. Faça chuva ou faça sol, um homem, o conselho, na marra. Os trechos de frases sem sentido espantaram minha preguiça. Meus sentidos estavam despertos o bastante quando o tio disse: Talvez o clima resolva este incômodo para você. Ele está sozinho lá? Sim, respondeu o gerente. Ele mandou seu assistente rio abaixo com um bilhete para mim dizendo assim: Chispe com esse pobre diabo daqui e, por favor, não mande mais dessa gente para cá. Prefiro estar sozinho a ter esse tipo de pessoa por perto. Isso aconteceu há mais de um ano. Veja só que indelicadeza. E depois disso? Perguntou o outro com a voz rouca. Marfim? Arrepiou-se o sobrinho. Muito marfim? De primeira, muito? Desagradável. Tudo vindo dele. E então? Perguntou o grandalhão. Fatura? Disparou o outro diretamente. Então, silêncio. Falavam de Kurtz. A essa altura eu já estava completamente desperto, mas continuava deitado e imóvel, sem a menor intenção de me mexer. Como é que o marfim chegou até aqui? Grunhiu o mais velho bastante alterado. O outro explicou que a entrega fora feita por uma frota de canoas chefiada por um mestiço inglês que trabalhava com Kurtz, e que Kurtz aparentemente os acompanhara pessoalmente até certo ponto. Naquela época, seu posto necessitava de provisões e, depois de quase 500 quilômetros, ele repentinamente decidiu dar meia volta sozinho em uma canoa com 4 remadores, deixando o mestiço descer o rio com o marfim. Os dois amigos pareciam impressionados por alguém ter feito algo assim. Não faziam ideia das razões que levavam alguém a fazer aquilo. Nesse momento, pela primeira vez, imaginei a figura de Kurtz. Foi um lampejo, claro. A canoa? 4 nativos remadores e o branco solitário repentinamente dando as costas para o quartel-general, para seu regresso ao lar, para a possibilidade de volta para casa. É provável que tenha se afeiçoado às profundezas da vastidão e de seu posto vazio e desolado. Não sei qual o motivo, talvez ele simplesmente fosse um camarada correto e dedicado ao seu próprio trabalho. Seu nome, vejam bem, não fora pronunciado sequer uma vez. Era chamado de aquele sujeito, o mestiço que, até onde entendi, havia realizado a árdua viagem com muito cuidado e coragem. Era sempre chamado de Cafajeste, o Cafajeste. Havia relatado que o sujeito tinha ficado muito doente e não havia se recuperado completamente. Os dois se afastaram alguns passos e passaram a caminhar em círculos a alguns metros dali. Em razão da distância ter se tornado maior, ouvi apenas coisas como posto militar, médico, mais de 300 quilômetros, completamente sozinho, atrasos inevitáveis, 9 meses, sem notícias, boatos sinistros. Voltaram a se aproximar e ouvi o chefe dizer: Até onde eu sei não passa de um tipo de mascate, uma pessoa nojenta tirando o marfim dos nativos. De quem estariam falando agora? Deduzi que era alguém do território de Kurtz. Algum desafeto do gerente? A competição desleal continuará enquanto algum deles não for enforcado como exemplo. Ele disse. Concordo, grunhiu o outro. Mande enforcar? Por que não? Neste lugar tudo, absolutamente tudo pode ser feito. Eu sempre digo, já que não tem ninguém aqui,
Não há ninguém que arrisque seu emprego. Sabe por quê? Porque se você aguentar o calor, os outros morrem antes. O perigo está na Europa. Mas antes de sair de lá, também tomei minhas providências. Afastaram-se cochichando até que suas vozes se ergueram novamente. A inacreditável sequência de atrasos não é culpa minha. Fiz o que pude. É uma tristeza. O gordo suspirou. E aquela conversa nojenta dele? Continuou o outro. Me deixou muito irritado quando esteve aqui. Toda a estação deveria ser como um farol na estrada que leva a um mundo melhor, um polo comercial, obviamente, mas também com a função de humanizar, aprimorar e instruir. Agora veja aquele asno. Quer ser gerente, não é? Então se engasgou por sua indignação excessiva. Até levantei um pouco minha cabeça, fiquei surpreso com sua proximidade, exatamente abaixo de mim. Eu poderia cuspir a aba daquele chapéu. Eles olhavam para o chão, perdidos em pensamentos. O gerente batucava em sua perna com o graveto. Seu esperto parente levantou a cabeça. — Você está bem desde que chegou desta vez? Ele perguntou. O outro se aprumou. — Quem, eu? Ah, maravilha! Tudo bem, mas os outros? Ai, céus! Todos doentes. Morrem como moscas e sequer tenho tempo de mandá-los para casa. É inacreditável. Entendo. Certo, rosnou o tio. Ah, meu filho, é a pura verdade, sério, acredite. E esticou seu bracinho gordo apontando a selva. A enseada, o lodo e o rio. Me parece um floreio desrespeitoso com a face ensolarada da terra, um apelo traiçoeiro à morte que ali espreitava, o mal encoberto, a profunda escuridão que habita aquele recanto. Foi tão impactante que saltei sob meus pés e olhei para a borda da floresta atrás de mim, como se eu esperasse algum tipo de resposta àquela demonstração obscura de confiança. São coisas tolas que às vezes se abatem sobre nós. O grande silêncio confrontou aquelas duas figuras com sua terrível paciência, aguardando a passagem daquela intromissão bizarra. Praguejaram em voz alta, mas tive a impressão de que aquilo era medo puro. Então, sem desconfiar da minha existência, encaminharam-se para a estação. O sol estava baixo, suas sombras ridículas, de tamanhos tão diferentes, pareciam se arrastar dolorosamente colina acima sob o capim alto sem tocar uma única folha. Poucos dias depois, a expedição Eldorado se embrenhou na paciente vastidão, que se fechou sobre ela como o mar engole um mergulhador. Um bom tempo depois chegou a notícia de que todos os burros tinham morrido. Não sei do destino dos outros animais menos valiosos, sem dúvida como o resto de nós. Tiveram o que mereceram. Nem perguntei a ninguém. Eu estava muito empolgado com a possibilidade de encontrar Kurtz em breve. Quando digo em breve, é uma forma de comparação. Somente 2 meses após partirmos da enseada, chegaríamos à margem próxima ao posto de Kurtz. Subir aquele rio era como voltar aos primórdios do mundo, quando a vegetação dominava a terra e as grandes árvores reinavam. Um rio vazio, um grande silêncio, uma floresta impenetrável. O ar era quente, úmido, pesado e lento. O brilho do sol não causava nenhuma alegria. As longas distâncias fluviais não tinham fim. Desertas rumo à escuridão sombria, hipopótamos e crocodilos tomavam sol lado a lado nas margens de areia prateada. Os vastos volumes de água fluíam entre uma miríade de ilhas vegetais. Era possível se perder naquele rio como em um deserto, buscando a entrada do canal, raspando o fundo dos barcos em bancos de areia, até entrarmos em um transe e sermos separados de tudo o que um dia nos fora familiar, em algum lugar muito distante, talvez em outra vida. Por fim, nosso passado retorna. Às vezes isso ocorre quando não temos um momento a sós. Ele ressurge na forma de um sonho agitado e barulhento, repleto de fantasias produzidas pela realidade opressora daquele estranho mundo botânico, aquático e silencioso. A calmaria da vida nem de longe remetia à paz. Era a calmaria de uma força implacável que incuba alguma motivação inescrutável. Nos fitava com um ar vingativo. Depois de um tempo, acabei me acostumando e não sentia mais. Eu não tinha tempo para isso. Eu precisava adivinhar a todo momento as manobras do canal. Era preciso discernir, quase que por inspiração, os sinais dos bancos de areia submersos. Eu procurava por pedras no fundo do rio. Aprendia a cerrar meus dentes rapidamente antes que meu coração saísse voando quando passávamos raspando por um tronco oculto que poderia rasgar a lataria do vapor e afogar todos os viajantes. Eu também precisava procurar os sinais de mata seca
que poderíamos cortar para alimentar o vapor no dia seguinte. Quando precisávamos nos atentar para coisas assim, os tímidos incidentes da superfície da realidade, e ela própria, acreditem, desaparecem. A verdade essencial se oculta. Ainda bem, ainda bem. Mas mesmo assim eu podia senti-la. Era como se sua misteriosa quietude observasse minhas trapalhadas, como também observa vocês em seus trabalhos miseráveis e em troca de, como dizem, um salário de fome. Seja mais educado, Marlowe. Rosnou uma voz, e assim eu descobri que havia outro ouvinte além de mim. Desculpe-me. Eu sei bem que o trabalho não é nada fácil, mas mesmo sendo difícil, os senhores o fazem muito bem. Eu também não me saí mal, pois consegui manter o vapor à tona em minha primeira viagem. Ainda me espanto com isso. Imagine um homem vendado guiando uma carruagem em uma estrada esburacada. Eu suava e tremia sem parar, isso eu garanto. Afinal, para um marujo, roçar o fundo de algo que deve manter boiando é um pecado imperdoável. Talvez ninguém mais saiba, mas aquele baque surdo nunca abandona nossa memória, não é? É um golpe direto no coração. Você se lembra, sonha, acorda no meio da noite e pensa naquilo, mesmo muitos anos mais tarde, e fica todo suado e com frio. Não vou mentir que o vapor se manteve sempre flutuando. Mais de uma vez precisei que 20 canibais o arrastassem pelo leito com água pela cintura. Tínhamos contratado alguns quando formamos a tripulação. Grandes parceiros esses canibais, quando em seus devidos lugares. Eram homens de confiança para o trabalho e sou muito grato a todos. Além disso, eles não comiam uns aos outros na frente do resto. Levaram consigo mantimentos de carne de hipopótamo que acabou apodrecendo e fez o mistério da vastidão feder sob o meu nariz. Ainda posso sentir o cheiro. O gerente e 3 ou 4 peregrinos com seus cajados estavam a bordo, todos inteiros. Às vezes passávamos por um posto próximo à margem, pendurado nas fronteiras do desconhecido. Os brancos saíam correndo de seus barracos em ruínas, gesticulando, alegres e surpresos, dando boas-vindas, mas pareciam muito estranhos, como se estivessem aprisionados ali por algum feitiço. A palavra marfim permeava o ambiente por algum tempo e logo seguíamos em frente em silêncio, pelos trechos inabitados, contornando curvas, por entre as altas muralhas verdes de nosso caminho tortuoso, fazendo reverberar as pancadas secas de nossa roda de paz. Árvores, árvores, milhões de árvores, enormes, imensas até o alto. Aos seus pés, abraçando a margem contra a correnteza, rastejava o pequeno vapor, sujo de fuligem, negro como um frágil besouro atravessando a soleira de um imenso portal. Aquilo nos fazia sentir insignificantes, completamente perdidos, e ainda assim aquele sentimento não era totalmente depressivo. Afinal, mesmo pequeno, o besourinho enegrecido continuava a rastejar. O que é exatamente o que se espera que ele faça? Para onde os peregrinos imaginavam que ele rastejava, eu não sei. Talvez para algum lugar onde acreditavam existir alguma coisa. Aposto que sim. Para mim, ele rastejava na direção de Kurtz, nada mais. Mas quando apareceram furos nos dutos e a fumaça vazar para os lados, passamos a rastejar mais devagar. A vastidão se abria diante e se fechava atrás de nós, como se a floresta se colocasse caprichosamente sobre a água, bloqueando o caminho de nosso retorno. Penetramos ainda mais e mais no coração das trevas. Tudo era absolutamente silencioso. Às vezes, na calada da noite, ouvia-se o som de tambores por detrás da cortina de árvores rio acima, que continuavam, débeis, como se flutuassem sobre nossas cabeças até o primeiro raio de sol. Nunca saberei se aquilo eram sons de guerra, paz ou cerimônias religiosas. As alvoradas eram anunciadas por uma calmaria fria vinda de cima. Os lenhadores dormiam, as fogueiras fumegavam. O estalar de um graveto bastava para um sobressalto. Éramos prisioneiros em um planeta pré-histórico, uma terra com o aspecto de um mundo desconhecido. Podíamos nos imaginar como os primeiros homens a conquistar uma herança maldita, a ser subjugada ao preço de uma profunda angústia e um labor imenso. Mas então, sem aviso, ao contornarmos um cotovelo, nos deparamos com paredes de juncos encimadas por sapê. Um ecoar de gritos, uma agitação de braços negros, uma massa de mãos batendo palmas e pés pisando duro no chão, corpos que se remexiam e olhos que se reviravam, todos debaixo de folhagem pesada e imóvel.
O vapor labutava vagarosamente à beira desse frenesi negro e inexplicável. O homem das cavernas nos amaldiçoava, nos venerava e nos dava boas-vindas. Acreditam? Nossa atenção se desviava dos arredores e pairávamos como espectros desconfiados e secretamente chocados. Assim como os homens sãos ficariam diante de um motim no manicômio. Não conseguíamos entender nada, pois estávamos longe demais. Também nos lembrávamos mais, pois viajávamos na noite das primeiras eras, daquelas eras que já se foram e mal deixaram sinais, ou mesmo memórias. O lugar parecia extraterrestre. Estávamos acostumados a olhar a forma de um monstro subjugado e acorrentado, mas ali era possível observar a monstruosidade em sua plenitude, livre. Era algo alienígena. E os homens eram... não eram inumanos. Bem, na verdade, isso era o pior de tudo. A mera suspeita de que eram humanos como nós. Era algo que se formava aos poucos em sua mente. Eles urravam e saltavam, rodopiavam e faziam caretas horríveis. Mas o que dava arrepios era justamente a constatação de sua humanidade, similar à nossa, a ideia de um parentesco distante com aquele reboliço selvagem e frenético. Horroroso, sim, era extremamente horroroso. Mas se formos homens o bastante, admitiremos intimamente que existe dentro de nós pelo menos um resquício de relação com a terrível franqueza daquele som, uma leve suspeita de que existe um significado no qual, mesmo distantes da noite das primeiras eras, nossa razão se espelha e, por que não, a mente de um homem é capaz de qualquer coisa. Pois tudo vive nela, todo o passado e todo o futuro, e afinal, o que era tudo aquilo? Alegria, medo, tristeza, devoção, coragem, raiva e, quem sabe, verdade? Verdade despida de seu manto atávico, que o tolo se escancare e estremeça. O homem tem consciência e pode olhar para aquilo sem sequer piscar. Mas é preciso, pelo menos, ser tão homem quanto aqueles que estavam na margem. É preciso encarar a verdade com suas próprias verdades, com sua própria força inata. Princípios não servem. Aquisições, roupas, belos trapos que sairiam voando na primeira sacudida. Não, é preciso uma crença franca. Haveria para mim algum apelo naquela balbúrdia diabólica? Muito bem, eu reconheço, eu admito, mas eu também tenho minha voz, e para o bem ou para o mal é um discurso que não pode ser silenciado. Obviamente que um tolo, com o seu temor profundo e nobres sentimentos, sempre estará seguro. Alguém resmungou aí? Se eu desembarquei para festejar e dançar com eles? Bem, não, eu não fui. Nobres sentimentos, alguém diria? Que os nobres sentimentos fossem todos para o diabo. Não havia tempo para aquilo, eu precisava cuidar de colocar bandagens nas chaminés furadas, com tiras de cobertores e alvaiade, isso sim. Precisava cuidar do timão, desviar da galharia e fazer aquela chaleira poitar de um jeito ou de outro. Eram coisas básicas, tão necessárias que qualquer um entenderia, e de vez em quando eu precisava cuidar do selvagem, que era foguista. Ele era um espécime melhorado, que conseguia acender uma caldeira vertical. Ali estava ele, logo abaixo de mim, e juro, olhar para ele era tão inspirador quanto olhar para um cão sobre as patas traseiras, vestindo bermudas e um chapéu de plumas em uma comédia. Alguns meses de treinamento haviam melhorado muito aquele rapaz. Apertava os olhos para ler os medidores de vapor e água com esforço e coragem. Seus dentes eram lixados. Sua cabeleira era raspada em padrões estranhos e tinha 3 cicatrizes ornamentais em cada bochecha. Ele deveria estar batendo palmas e pés na praia, mas em vez disso continuava a trabalhar duro, cativo de uma estranha feitiçaria, cada vez mais evoluído em seus conhecimentos. Ele era útil, pois havia sido adestrado. Tudo o que ele sabia era que, caso a água desaparecesse daquela coisa transparente, o espírito mau dentro da caldeira ficaria irritado por não ter sua sede atendida, e então sua vingança seria terrível. Por isso ele suava e fustigava o fogo e olhava o marcador apreensivo. Usava um amuleto improvisado feito de trapos enrolados em seu braço e uma lasca de osso polido do tamanho de um relógio apertado em seu lábio inferior. Enquanto as margens cobertas pela selva passavam por nós lentamente e o ruído seco era deixado para trás em intermináveis quilômetros de silêncio, continuávamos nos arrastando em direção a Kurtz.
mas os feixes de galhos eram grandes e a água era traiçoeiramente rasa. Realmente parecia que a chaleira encerrava um demônio colérico e por isso nem o foguista, nem eu tínhamos tempo a perder com distrações. Uns 80 quilômetros abaixo do posto avançado topamos com uma cabana de junco. Um melancólico mastro inclinado com os retalhos irreconhecíveis de alguma bandeira e uma pilha de lenha cuidadosamente organizada. Ninguém esperava por aquilo. Descemos para a margem e sobre a pilha de lenha encontramos um pedaço de madeira com algo escrito a lápis, já desgastado. Ao decifrá-lo dizia: "Sua madeira, não demore, se aproxime com cuidado." Havia uma assinatura, mas era ilegível, e não era a de Kurtz. Era uma palavra muito mais longa. "Não demore? Para onde? Rio acima? Se aproxime com cuidado." Era algo que não estávamos fazendo. Mas o aviso não havia sido feito para aquele local, onde só poderia ser lido de perto. Havia acontecido algo mais acima. Mas o quê? Quando? Essa era a pergunta. Discutimos sobre a imbecilidade daquele estilo telegráfico. A mata ao redor não dava pista alguma. Também não nos permitia ver muito longe. Uma cortina de sarja vermelha rasgada em uma das portas da cabana acenava com tristeza para nós. A moradia estava abandonada. Mas era claro que brancos viveram ali há até pouco tempo. Deixaram lá uma mesa grosseira, uma tábua sobre 2 estacas, um monte de lixo que repousava em um canto mais distante e até mesmo um livro que encontrei perto da porta. Estava sem as capas e suas páginas haviam sido tão manuseadas que ficaram encebadas e amolecidas. Mas a encadernação havia sido feita cuidadosamente com lã de algodão, que ainda parecia bem limpa. Era um artefato extraordinário. O título era Uma investigação sobre alguns assuntos náuticos. De certo, Towson, algo assim. Comandante da Marinha Real. O texto parecia ser bastante árido, com diagramas ilustrativos e enfadonhas tabelas numéricas. O exemplar tinha 60 anos de idade. Folheei aquela antiguidade com o máximo de carinho para que não se desmanchasse em minhas mãos. Towson ou Towser discorria com seriedade sobre as qualidades do cordame e das correntes dos navios, entre outros assuntos. Não era um livro com muito apelo, mas à primeira vista se notava sua intenção primordial, uma preocupação sincera com o modo correto de se trabalhar, o que fazia daquelas humildes páginas escritas tantos anos antes uma fonte de iluminação além da esfera profissional. O humilde e velho marinheiro, com sua conversa sobre correntes e roldanas, me deu uma deliciosa sensação de ter encontrado algo indubitavelmente real, o que me fez esquecer a selva e os peregrinos. Um livro como aquele era algo incrível, mas ainda mais surpreendente eram as anotações em suas margens, que se referiam diretamente ao texto. Eu mal podia acreditar, era um código. Sim, pareciam ser uma cifra. Imagine um homem levar um livro dessa natureza para aquele fim de mundo e estudá-lo, fazer anotações em códigos. Era um mistério extravagante. Já fazia algum tempo que ouvia um barulho preocupante. Quando levantei os meus olhos, vi que a pilha de lenha sumira e que o gerente, com a ajuda de todos os peregrinos, gritava para mim à beira do rio. Guardei o livro em meu bolso. Juro a vocês que parar de ler aquilo foi como me arrancar de sob a proteção de uma antiga e sólida amizade. Dei partida no motor avariado. "Deve ser aquele mascate miserável, um intruso!" exclamou o gerente ao lançar um olhar maldoso para trás, de onde acabávamos de partir. "Ele deve ser inglês", eu disse. "Isso não vai salvá-lo de encrencas se não for mais cuidadoso", resmungou o gerente soturno. Observei com clara inocência que nenhum homem neste mundo é imune a problemas. A correnteza estava mais veloz e o vapor parecia estar em seu último suspiro. A hélice de paz girava lânguida e eu erguia a cabeça na tentativa de ouvir a próxima batida na água. Sendo completamente sincero, eu esperava que aquele traste lamentável parasse a qualquer momento. Era como presenciar os últimos espasmos de uma vida. Mesmo assim, continuávamos rastejando. Em alguns momentos, eu escolhia uma árvore radiante para medir a velocidade de nosso progresso em direção a Kurtz. Porém, invariavelmente, eu a perdia de vista antes de nos cruzarmos. Manter os olhos fixos em algo por tanto tempo era pedir demais da paciência humana. O gerente demonstrava uma bela resignação.
Eu me afobava, me irritava e me pegava falando sozinho se devia ou não ser sincero com Kurtz. Antes que eu chegasse a uma conclusão, me ocorreu que tanto o discurso como o silêncio, e na verdade, qualquer ação de minha parte, não passariam de mera futilidade. De que importava o que todos sabiam ou ignoravam? O que importava quem seria o gerente? Às vezes, a clareza se abate sobre nós. A essência desse assunto repousava nas profundezas, inalcançável para meu poder de dedução. Ao cair da noite do segundo dia, calculamos estar cerca de 13 quilômetros do posto de Kurtz. Eu queria acelerar, mas o gerente pareceu preocupado e me disse que navegar por ali era tão perigoso que seria aconselhável esperar até a manhã do dia seguinte, pois o sol já estava muito baixo. Além disso, considerou que se o protocolo de uma aproximação cautelosa fosse seguido, deveríamos chegar à luz do dia, não no crepúsculo ou no escuro. Fazia muito sentido. 13 quilômetros significavam, para nós, quase 3 horas de vapor e eu também percebi ondulações suspeitas no lado mais alto daquele trecho. No entanto, não pude esconder minha irritação, por mais ilógico que fosse, já que uma noite a mais não faria diferença depois de tantos meses. Tínhamos bastante madeira e a palavra de ordem era cautela. Ancorei no meio da correnteza. Era um remanso estreito, reto, com flancos altos, como quando escavam taludes nas ferrovias. A penumbra pairou sobre o lugar bem antes do sol se pôr. A correnteza passava suave e rápida, mas as margens continuavam imóveis e silenciosas. As árvores, embora vivas, eram uma só com os nós dos cipós e toda a vegetação mais baixa. Era como se tivessem se transformado em rochas, inclusive o mais fino graveto, a menor das folhas. Não que estivessem adormecidas, pareciam estar em outro plano, como em um transe. Não se ouvia nenhum tipo de som. Quem olha maravilhado para aquilo desconfia se não ficou surdo. Então a noite cai repentinamente e também ficamos cegos. Por volta das 3 da madrugada, um grande peixe saltou para a superfície. O jorro do som de água me fez saltar como se tivessem disparado um tiro. Quando o sol se levantou, havia uma neblina branca, morna e pegajosa. Cegava mais que a noite. A névoa não se dissipava, nem se movia. Apenas se mantinha ali, cobrindo tudo como se fosse algo sólido. Às 8, ou talvez 9, ela se recolheu por cima, feito uma persiana. Imediatamente vislumbramos a opressora multidão de árvores, a imensa trama da selva, com a pequena esfera brilhante celestial pendendo sobre ela, tudo em perfeita imobilidade. Então baixei a persiana novamente, suave como se suas folhas estivessem enceradas. Já começavam a subir a âncora quando ordenei que a mantivessem no leito. Antes que o ruído abafado da corrente cessasse, um berro, um grito muito alto, de uma melancolia infinita, soou vagarosamente pelo ar sombrio e cessou. Uma algazarra queixosa, em sintonia com o desafino selvagem, preencheu nossos ouvidos. A completa surpresa da cena fez meus cabelos se arrepiarem sob o chapéu. Não sei como os outros reagiram. Para mim parecia que a própria névoa gritava. Aquele brado rebelde e triste foi tão inesperado que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Culminou em um alarido nervoso, de guinchos quase intoleráveis, que pararam repentinamente. Ficamos todos paralisados em posições ridículas, ouvindo com extrema atenção aquele silêncio opressor. Meu bom Deus, o que é isso? Gaguejou um dos peregrinos logo abaixo de mim. Era um gordinho com cabelo de milho e costeletas ruivas. Vestia uma calça de pijama cor-de-rosa, metida nas meias e nos pés botas Chelsea. Outros 2 permaneceram de boca aberta por mais de 1 minuto e então correram para a pequena cabana. Voltaram prontamente com olhares assustados e prontos para atirar com suas Winchesters engatilhadas. Tudo o que víamos era vapor que nos levava. Sua silhueta borrada como se estivesse prestes a se dissolver, e uma tira de água fumacenta de cerca de meio metro em volta do casco. Nada mais. O resto do mundo havia desaparecido, se perguntássemos aos nossos olhos. Simplesmente desaparecido, sumido, evaporado, deslizado para longe sem deixar nenhum resquício, uma sombra sequer. Fui para a proa e ordenei que recolhessem um pouco da corrente, deixando a âncora pronta para ser içada, caso fosse necessário mover o vapor rapidamente. Vão atacar? Sussurrou uma voz amargurada. Seremos trucidados nesta neblina, murmurou outro.
Os rostos se franziam com atenção, as mãos tremiam levemente, os olhos se esqueciam de piscar. Era muito curioso ver o contraste entre as expressões dos brancos e dos negros da tripulação, que eram tão estrangeiros quanto nós àquela parte do rio, embora suas casas ficassem a menos de 13 quilômetros dali. Os brancos, obviamente muito transtornados, guardavam um ar de curiosidade, embora completamente chocados com a algazarra escandalosa. Os outros tinham uma expressão naturalmente interessada, mas alertas. Em essência, suas faces se mantinham tranquilas. Inclusive, um ou dois deles sorriam ao puxar a corrente. Vários trocavam frases curtas e grunhidos que pareciam explicar e tranquilizar a situação. O chefe, um negro jovem e de peito largo, embrulhado em um tecido azul escuro com franjas, narinas bestiais e o cabelo todo modelado em cachos engordurados, chegou-se a mim. "Olá", eu disse, simplesmente em nome da camaradagem. "Pega eles!" Ele disparou, arregalando seus olhos avermelhados e deixando à mostra seus dentes afiados à lixa. "Pega eles! Dá pra gente!" "Pra vocês, é? E o que vocês fariam com eles?" perguntei. "A gente come eles!" respondeu secamente e apoiou os cotovelos na armadura para fitar a névoa com uma postura profundamente digna e reflexiva. Eu, sem dúvida, teria ficado completamente horrorizado se não me lembrasse de que aqueles homens deviam estar famintos, que sua fome só aumentara mais e mais no último mês. Já fazia 6 meses que estavam contratados. Acho que nenhum deles tinha uma ideia clara da passagem do tempo, assim como nós, já que havíamos passado por incontáveis eras. Eles pertenciam ao início dos tempos, não possuíam a herança da experiência para se localizarem e, obviamente, enquanto houvesse um pedaço de papel assinado segundo alguma lei ridícula ou outra invenção civilizada, ninguém sequer pensaria na subsistência dessa gente. Haviam trazido sua carne de hipopótamo apodrecida, que não duraria muito tempo, mesmo que os peregrinos revoltados não tivessem jogado uma boa parte dela por sobre a murada. Poderia parecer uma arrogância, mas na verdade era um caso de legítima defesa. Impossível acordar, dormir e comer respirando o hipopótamo podre e ao mesmo tempo continuar firme na luta pela sobrevivência. Além do mais, davam a eles 3 pedaços e uns 20 centímetros de fio de arame por semana. A ideia era que poderiam usar aquilo como moeda de troca por provisões nas aldeias ribeirinhas. Entendem como a coisa funcionava? Ou não havia aldeias, ou as tribos eram hostis, ou o gerente, que assim como nós só comia enlatados, eventualmente misturando carne de bode velha, se recusava a parar o vapor por alguma razão estritamente pessoal. Então, caso não comessem o próprio arame, ou os entortassem para fisgar peixes, aquele salário não era de nenhuma utilidade para eles. É preciso dizer que o pagamento era feito com a regularidade que compete a uma grande e honesta companhia comercial. De resto, a única comida disponível, embora sequer parecesse comestível, eram bolos de um tipo de massa meio crua, de um roxo amarronzado que guardavam embrulhados em folhas. De vez em quando engoliam um pedaço, mas em porções tão pequenas que mais pareciam estarem fingindo comer do que propriamente se alimentando. Até hoje não sei qual foi o motivo. Em nome de todos os demônios desesperadores da fome que os impediu de nos atacar, pois eram 6 contra 1. E se fartar pelo menos uma vez. Ainda hoje isso me deixa pasmo só de pensar. Eram todos homens grandes e fortes, sem muita capacidade de prever as consequências, corajosos mesmo, com suas peles já não tão lustrosas e seus cabelos não tão tonificados. Entendi que alguma restrição, um daqueles segredos humanos que desafiam a lógica, atuava por ali. Eu os observava com um interesse cada vez maior, não em razão do pavor da possível iminência de ser devorado por eles, embora confesse a vocês que só me dei conta desse risco naquele momento. Sob essa nova luz, digamos, os peregrinos me pareciam insalubres e desejei muito, positivamente, que meu aspecto não fosse tão, como direi, tão repulsivo. Um toque de vaidade fantástica que se encaixava bem com a sensação onírica que permeava todos os meus dias naquela época. Talvez eu estivesse febril também. Não se pode viver uma vida inteira medindo o próprio pulso. Às vezes eu tinha uma febrinha ou outras coisas leves. Eram as amigáveis sondagens da vastidão, seus movimentos preliminares e triviais que antecedem a real carnificina que está por vir.
Sim, eu olhava para eles como se fossem seres humanos comuns. A curiosidade de seus impulsos, motivações, capacidades e fraquezas, quando testados contra uma implacável necessidade física. Limites? Qual limite possível? Seria superstição, nojo, paciência, medo? Ou algum tipo de honra primitiva? Nenhum medo é capaz de fazer frente à fome. Nenhuma paciência pode cansá-la. O nojo simplesmente não existe onde a fome está. E quanto às superstições, crenças e o que poderíamos chamar de princípios, não passam de um cisco ao vento. Por acaso vocês conhecem a crueldade da fome inexorável? Seu tormento irritante, seus pensamentos negros, sua ferocidade sombria e insistente? Eu conheço. Um homem precisa de toda a sua força inata para lutar corretamente contra a fome. É realmente mais fácil enfrentar a privação, a desonra e a perdição da própria alma do que a fome prolongada. É triste, mas é verdade. Além disso, esses rapazes não tinham razões para qualquer tipo de escrúpulo. Comedimento! Eu esperaria mais comedimento de uma hiena uivando entre os cadáveres de um campo de batalha. Mas a realidade me encarava. Uma realidade confusa, nua, como a espuma em alto mar, como a reverberação de um enigma insondável, um mistério de ordem maior. Quando reflito sobre isso, do que a curiosidade, uma nota inexplicável de angústia desesperada em seu clamor selvagem que se abateu sobre nós vindo das margens do rio, por trás da brancura da névoa. 2 peregrinos discutiam aos cochichos sobre qual seria a margem certa. Esquerda? Não, não, está louco. Direita, direita, é claro. É gravíssimo, disse a voz do gerente atrás de mim. Eu ficaria arrasado se algo acontecesse ao Sr. Curtis antes de chegarmos. Olhei para ele e não tive dúvidas de que estava sendo sincero. Era exatamente o tipo de pessoa que sempre tentava manter as aparências. Esse era o seu comedimento. Mas quando ele murmurou algo sobre continuar adiante, nem me dei ao trabalho de respondê-lo. Eu sabia, e ele também, que seria impossível. Se subíssemos a âncora, estaríamos absolutamente à deriva, soltos no espaço. Não haveria meios de saber para onde seríamos levados, se rio acima, abaixo, ou até encalharmos em uma das margens. E mesmo assim não saberíamos qual delas. Obviamente me mantive estático. Queria evitar uma colisão. Era o pior lugar possível para um naufrágio. Se nos afogaríamos imediatamente ou não era irrelevante, pois de qualquer maneira morreríamos rapidamente. Eu o autorizo a arriscar tudo, ele disse após um breve silêncio. Eu me recuso a assumir qualquer risco, retruquei. Era exatamente a resposta que ele esperava. Embora meu tom talvez o tenha surpreendido. Bem, devo concordar com sua decisão. O capitão é você, ele disse com extrema educação. Me voltei rapidamente para ele em sinal de agradecimento e olhei para a névoa. Quanto tempo ainda duraria? Era uma espera das mais desanimadoras. O caminho para aquele tal de Curtis, o caçador de marfim, daquela selva desgraçada, era cercado de tantos perigos que faziam dele uma bela adormecida em seu fabuloso castelo. Você acha que eles nos atacarão? Perguntou o gerente em tom confidencial. Não achei que nos atacariam por diversos motivos óbvios. Um deles era a névoa densa. Se partissem da margem, em suas canoas acabariam se perdendo nela, assim como nós, caso tentássemos nos mover. Além disso, a selva era impenetrável de ambos os lados, embora houvessem olhos nela, olhos que nos observavam. A mata nas margens era certamente espessa, mas a vegetação sob as árvores era evidentemente impenetrável. Contudo, quando o nevoeiro se elevou brevemente, não avistei nenhuma canoa por ali, certamente não em volta do vapor. O que tornava aos meus olhos a ideia do ataque inconcebível era a natureza do som, dos gritos que ouvimos. Neles não havia característica feroz das intenções imediatas de hostilidade, por mais inesperados, selvagens e violentos, me causavam uma impressão indubitável de tristeza. Por algum motivo, a visão do vapor havia despertado naqueles selvagens uma grande angústia. O perigo, se é que havia algum, explico, era nossa proximidade a uma grande e incontrolável comoção humana. Mesmo a mais extrema angústia eventualmente explode em violência, mas é comum que tome a forma da apatia. Vocês precisam ver os olhos arregalados dos peregrinos. Não tinham forças para sorrir ou para me xingar. Acho que pensaram que eu havia enlouquecido. De tanto medo, talvez. Fiz meu discurso costumeiro
Meus caros rapazes, não adianta especular. Manter-se alerta? Não pensem vocês que eu vasculhava a névoa para ver se ela desapareceria como um gato observa um rato. Para isso, nossos olhos seriam tão inúteis como se estivessem enterrados sobre quilômetros de algodão. Algo bem semelhante a isso. Sufocante, quente, abafado. Na verdade, tudo o que eu disser, por mais absurdo que pareça, será uma descrição absolutamente fiel. O que acabamos definindo como um ataque fora, na verdade, uma tentativa de rechaço. A ação estava longe de ser agressiva, ou mesmo defensiva, no teor da palavra. Foi realizada sob o estresse do desespero e, em essência, puramente protetiva. Aconteceu que, acredito que por volta de 2 horas depois da névoa se dissipar, já estávamos a 2,5 quilômetros abaixo da estação de Kurtz. Víamos patinando e resfolegando em um cotovelo quando avistei uma ilhota. Um simples tufo de grama verde clara no meio da corrente. Era uma visão estranha, mas ao dobrar a curva percebi que na verdade era a ponta de um longo braço de areia, ou melhor, uma sequência de ondulações rasas que iam até o meio do rio. A superfície transparente permitia que todo o conjunto fosse visto sobre a água, exatamente como quando é possível ver as costelas de alguém debaixo da pele. Pelo que eu pude observar, era possível contornar tanto pela direita como pela esquerda. Obviamente eu não conhecia nenhum dos 2 canais. As margens eram muito parecidas e suas profundidades pareciam ser as mesmas. Mas como me informaram que a estação ficava do lado oeste, naturalmente me encaminhei para a passagem ocidental. Ao entrarmos, percebi que era um trecho muito mais estreito do que pensava. À nossa esquerda havia um longo e contínuo banco de areia e à direita uma margem alta e íngreme, revestida por fileiras intransponíveis de arbustos e árvores altas. Diversos galhos cobriam o curso do rio, e de um lado a outro, o grande tronco de uma árvore flutuava impávido. Já havia passado bastante do meio-dia. A fachada da floresta estava escura e uma larga faixa de sombra já avançava sobre o rio. Prosseguíamos sob essa sombra, contra a correnteza, muito vagarosamente, como podem imaginar. Margueei bem rente, pois a água era mais profunda perto do barranco, conforme indicava nossa vara de sondagem. Um de meus amigos famintos e pacientes sondava o leito no convés abaixo da ponte de comando. Nosso vapor era exatamente uma balsa com convés. No deck havia 2 pequenos castelos de madeira de teca, com portas e janelas. A caldeira ficava na proa e o maquinário na popa, à direita. Cobrindo tudo havia um telhado leve, escorado por vigas. A chaminé se projetava acima desse telhado e diante dela havia uma pequena cabine de tábuas finas que servia de ponte de comando. Ali havia um sofá, 2 banquetas de acampamento, uma espingarda Martini Henry, carregada num canto, uma mesinha e o timão. Havia uma porta larga na frente e uma janela de cada lado, com amplas venezianas. Obviamente todas elas ficavam escancaradas. Passava meus dias empoleirado ali, na ponta daquele telhado, em frente à porta. À noite eu dormia ou tentava no sofá. Um negro atlético, vindo de alguma tribo da costa e educado por meu predecessor, era meu timoneiro. Ele usava um par de brincos de arame, um tecido azul enrolado da cintura às canelas, e se achava melhor que os outros. Era o tipo de bruto mais instável que já vi na vida. Ele manobrava com uma empáfia inacreditável quando havia alguém perto. Mas se não houvesse ninguém ali, instantaneamente caía vítima de um pavor odioso e acabava dominado por aquele vapor em pandarecos. Eu observava a sonda de cima e me sentia muito irritado em ver que, a cada batida, a vara afundava menos no rio. De repente, vi meu homem da sonda largar sua tarefa e se deitar estirado no convés, sem sequer se importar em tirar a vara da água. Ao mesmo tempo, o foguista, que eu também podia ver abaixo de mim, sentou-se abruptamente diante da fornalha e protegeu sua cabeça. Fiquei sem ação. Então me virei rapidamente para o rio, pois havia um tronco de madeira fincado no canal. Gravetos bem pequenos voavam sobre nós, muitos. Zuniam diante de nossos narizes, caíam abaixo de mim ou atingiam as paredes da sala de comando. Durante esse tempo todo, o rio, as margens e a selva estavam muito silenciosos, perfeitamente quietos. Eu não ouvia nada além do forte bater de pás das rodas na água e o impacto daquelas coisas. Passamos pelo tronco desajeitadamente. Flechas, por Júpiter! Estavam atirando em nós! Corri para fechar a veneziana do lado da margem,
O timoneiro farsante segurava as manoplas do timão, dobrava seus joelhos e sapateava batendo os dentes como um cavalo arriado. Era ridículo. Seguíamos vacilantes a menos de 3 metros da margem. Tive de me debruçar para fora e puxar a pesada veneziana. Vi um rosto entre as folhas, à minha altura, que me olhava com firmeza e ferocidade. Sem aviso, como se um véu fosse retirado diante de meus olhos, entendi que dentro daquele emaranhado sombrio havia braços, pernas, dorsos nus e olhos brilhantes. A mata estava repleta de homens em movimento, reluzindo a sua cor bronzeada. Os galhos sacudiam, se curvavam e farfalhavam. As flechas eram atiradas dali quando a veneziana finalmente se fechou. "Mantenha o rumo adiante", eu disse ao timoneiro. Ele manteve sua cabeça firme e o rosto no horizonte, mas seus olhos se reviravam e ele continuava subindo e descendo seus pés mais suavemente, com um pouco de espuma na boca. "Fique quieto!" gritei furioso. Talvez fosse o mesmo que dizer para uma árvore que não se balançasse com o vento. Disparei para fora. Abaixo de mim havia um tumulto de pés sobre o deck de metal, exortações confusas e uma voz que gritava: "Consegue dar a meia volta?" Avistei uma ondulação em forma de V na água logo adiante. O quê? Outro tronco fincado. Uma saraivada explodiu logo abaixo de mim. Os peregrinos disparavam suas Winchesters, mas apenas mandavam chumbo nas folhagens. Uma nuvem de fumaça subiu e avançou lentamente para a popa. Praguejei contra eles. Agora nem o tronco na água eu podia ver. Fiquei parado no vão da porta, espiando as flechas voando como enxames. Deviam estar envenenadas, embora parecessem completamente inofensivas. A mata começou a uivar. Nossos lenhadores bradaram um grito de guerra. Um rifle disparou atrás de mim e me deixou surdo. Olhei por sobre meu ombro. A ponte de comando continuava repleta de barulho e fumaça, e então dei um carreirão até o leme. O negro tolo havia largado tudo para abrir a janela e disparar a Martini Henry. Ele se posicionou diante da janela, com os olhos arregalados, e eu berrava para que recuasse enquanto corrigia o solavanco inesperado do vapor. Não havia espaço para manobrar, mesmo que eu quisesse. O tronco estava em algum lugar próximo daquela fumaceira dos diabos. Não havia tempo a perder, então arremeti contra a margem, onde eu sabia que a água era mais profunda. Passamos ralando lentamente os arbustos suspensos entre um turbilhão de galhos que se partiam fazendo revoar as folhas. A saraivada de baixo cessou imediatamente. Como eu havia previsto, a munição chegara ao fim. Joguei minha cabeça para trás quando algo reluzente atravessou a cabine zunindo, entrando por uma veneziana e saindo pela outra. Para além do timoneiro atrapalhado, que tremia com a espingarda vazia e gritava contra a margem, enxerguei vultos de homens correndo curvados, saltando, escorregando, indistintos, incompletos, fantasmagóricos. Algo grande apareceu no ar diante da janela. A espingarda caiu na água e o homem logo recuou. Olhou para mim por sobre seus ombros de uma maneira extraordinária, profunda e familiar. Então caiu sobre meus pés. A lateral de seu crânio se chocou contra o timão 2 vezes e a ponta do que se parecia com uma longa bengala rolou, retinindo até derrubar uma das banquetas de acampamento. Me pareceu que após arrancar aquela coisa de alguém em terra, ele perdera o equilíbrio com o solavanco. A fina fumaça havia se dissipado. Havíamos passado pelo tronco e, ao olhar adiante, via-se que dali a 100 metros eu estaria livre para nos afastar da margem. Mas em meus pés senti algo muito quente e úmido e precisei olhar para baixo. O homem havia rolado de barriga para cima e me olhava direto nos olhos. Suas mãos agarravam a tal bengala. Era a ponta de uma lança que, arremessada ou estocada pela janela, o atingira no flanco, logo abaixo das costelas. Não se via a lâmina, fincada em um talho, de dar medo. Meus sapatos se encharcaram, uma poça de sangue vermelho escuro se formou sob o timão. Mas já não se espalhava mais. Seus olhos tinham um fulgor indescritível. A saraivada começou novamente. Ele me olhou ansioso, agarrado à lança como se fosse um tesouro, com uma expressão de temor de que eu tentasse tirá-la dele. Precisei me esforçar para me libertar de seu olhar e cuidar da manobra. Com uma mão acima da cabeça, busquei o cordão do apito e puxei apressado. Várias vezes. O tumulto ensandecido de gritos de guerra cessou imediatamente e então das profundezas da mata veio um lamento trêmulo e prolongado, de terror e franco desespero, como se fosse o prenúncio da morte da última esperança da face da terra.
Seguiu-se uma grande comoção por entre as folhagens. A chuva de flechas parou e alguns poucos tiros agudos soaram. Depois somente um silêncio cortado pelas preguiçosas batidas das pás em meus ouvidos. Travei o timão a este bordo exatamente quando o peregrino de pijamas, cor-de-rosa, muito suado e aflito, apareceu na porta. "O gerente mandou?" Começou em um tom austero e parou logo em seguida. "Meu Deus!" ele disse, encarando o homem ferido. Nós dois nos debruçamos sobre ele e seu olhar brilhante e curioso nos tomou de assalto. Me pareceu que nos faria algumas perguntas em uma língua que pudéssemos entender, mas morreu sem emitir som algum, sem nenhum gesto, sem mover um músculo, somente no último suspiro, como que em resposta a algo que não podia enxergar ou algum sussurro que não podia ouvir. Ele franziu o rosto bruscamente e essa expressão deu à sua negra máscara mortuária uma obscuridade indescritível, chocante e ameaçadora. O brilho do olhar curioso se desvaneceu rapidamente em um aspecto vítreo e distante. "Consegue manobrar?" perguntei ansioso ao agente. Ele pareceu estar em dúvida, mas o puxei pelo braço e ele logo entendeu que eu estava dando uma ordem. Para dizer a verdade, eu estava morbidamente apressado para trocar minhas meias e sapatos. "Está morto", murmurou o rapaz completamente impressionado. "Disso não tenho dúvidas", respondi desamarrando afobado meus sapatos. "E por sinal, suponho que a essa altura o Sr. Curtis também esteja." Aquela era a minha principal preocupação. Senti um ar de extremo desânimo, como se eu tivesse descoberto que buscava algo completamente etéreo. Não haveria desgosto maior do que percorrer todo aquele caminho pelo único motivo de conhecer o Sr. Curtis e conversar com ele. Joguei um sapato por sobre a amurada e percebi que meu desejo era exatamente esse: conversar com Curtis. Fiz a estranha descoberta de que nunca o imaginei fazendo outra coisa além de falar. Eu não dizia para mim mesmo: "Agora nunca mais o verei", ou "Agora nunca mais o cumprimentarei", mas sim, "Agora nunca mais o ouvirei." Aquele homem se apresentava como uma voz. Obviamente eu também o relacionava com alguma espécie de ação. Afinal, haviam-me dito com todas as letras da inveja e da admiração que ele havia coletado, negociado, enganado ou roubado mais marfim que todos os outros agentes juntos. A questão não era essa. A questão era que, por ser uma criatura abençoada, e isso dentre todos os seus dons era o que mais se destacava, ele produzia uma impressão de presença física, seja por sua habilidade de discursar, por suas palavras, pelo seu dom de se expressar, encantar, iluminar, do mais glorificado ao mais desprezível, um facho de luz pulsante ou um fluxo traiçoeiro vindo do coração intransponível das trevas. O outro sapato se encontrou com o Deus-diabo daquele rio, pensei. Por Júpiter, tudo acabado, chegamos atrasados. Ele se foi. O iluminado se foi, abatido por alguma lança, flecha ou porrete. Nunca ouvirei uma palavra daquele camarada. Minha tristeza era acompanhada por uma impressionante emoção extravagante. Parecia com a dos lamentos e uivos dos selvagens da selva. Não havia sensação mais desoladora. Minhas certezas haviam sido furtadas de mim ou talvez eu tivesse perdido o rumo na vida. Qual o motivo de bufarem como animais? Absurdo? Sim, absurdo. Bom Deus! Será que um homem não pode? Anda, me dê um pouco de tabaco. Houve uma pausa profundamente silenciosa, então um fósforo foi riscado e o rosto esguio de Marlowe se iluminou. Cansado, enrugado, pálpebras caídas e com um aspecto de extrema concentração. Ao dar vigorosas tragadas no cachimbo, parecia que ia e vinha na noite, pulsando de acordo com o brilho da pequena chama. O fósforo se apagou. Absurdo! Ele gritou. Ninguém acreditaria nessa história. E aí estão os senhores, atracados em suas vidas confortáveis, como um navio duplamente ancorado, um açougueiro numa esquina e um policial na outra, boa comida e temperatura amena, como todos sabemos. Tudo tranquilo o ano todo. E então vocês dizem, que absurdo! O absurdo que se dane, absurdo, caros rapazes. O que esperar de um homem que por puro nervosismo atira seu par de sapatos sobre a amurada? Pensando nisso agora, é inacreditável que não me desmanchei em lágrimas. Acima de tudo, tenho orgulho de minha força.
Minha angústia imediata era ter perdido o inestimável privilégio de ouvir o talentoso Kurtz. É claro, mas eu estava enganado. O privilégio esperava por mim? Ah, sim, ouvir seria mais do que suficiente. E também eu estava certo. Era uma voz. Ele era pouco mais que uma voz, e eu o ouvi. Era ele. Era essa voz. Outras vozes, todas elas tão minimamente maiores do que uma simples voz. A memória daquela cena ainda me envolve, intangível como uma vibração em agonia de um incomensurável vozerio tolo, atroz, sórdido, selvagem ou simplesmente grosseiro, sem qualquer sentido. Vozes, vozes. Inclusive a da tal jovem, mas... Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Deixei o espectro de seus dons finalmente descansar com uma mentira. Ele começou de repente. Jovem? Que? Eu disse uma jovem? Não. Ela não faz parte da história absolutamente. Elas, quero dizer, as mulheres ficam fora disso. Ou pelo menos deveriam. Devemos julgá-las a se manterem naquele lindo mundo que é só delas. Mesmo que o nosso piore exatamente por essa razão. Ah, ela devia ter ficado fora disso. Eu podia ouvir o cadáver desenterrado do Sr. Curtis dizendo: Minha prometida. Nessa hora você perceberia claramente o quanto ela estava deslocada dali. E a grande testa do Sr. Curtis? Dizem que o cabelo às vezes continua crescendo, mas aquele, espécime era de uma calvície impressionante. A natureza havia tocado em sua cabeça e vejam, era como uma esfera, uma bola de marfim. Ele o havia acariciado e bang! Drenado tudo. Ela o havia tomado, amado, abraçado, entrado em sua corrente sanguínea, consumido sua carne, lacrado sua alma para si por meio de cerimônias inconcebíveis de iniciação diabólica. Ele era o seu favorito. Mimado e mal acostumado. Marfim? Acho que sim. Montes de marfim, pilhas de marfim. A velha cabana de barro estava prestes a explodir de tanto marfim. Parecia impossível que sequer uma presa, acima ou abaixo do solo, em todo o continente tivesse escapado. A maior parte é fóssil, observou o gerente desdenhoso. Não era mais fóssil do que eu, mas chamavam de fóssil quando as tiravam de sob a terra. Parecia que aqueles negros às vezes enterravam as presas, mas era evidente que não haviam enterrado seu tesouro tão profundamente a ponto de separar o talentoso Sr. Curtis de sua sina. Carregamos o vapor com essa carga e tivemos de fazer pilhas no convés. E assim ele nos acompanhou com prazer, pelo menos enquanto pôde, pois a gratidão por esse favor ficou gravada em seu ser até o final. Vocês precisavam vê-lo dizer, meu marfim. Assim ele dizia. Minha prometida, meu marfim, minha estação, meu rio, tudo pertencia a ele. Eu até imaginava que logo ouviria a vastidão disparar uma inacreditável gargalhada trovejante que tiraria até mesmo as estrelas de suas órbitas. Tudo pertencia a ele, mas aquilo não passava de ninharias. O importante era saber a quem ele pertencia, quantas forças sombrias disputavam o poder sobre ele. É o tipo de pensamento que nos faz estremecer por completo. Era impossível, e nem nos faria bem, tentar decifrar isso. Ele havia galgado seu lugar entre as altas castas dos demônios do continente, e digo isso literalmente. Vocês nunca compreenderiam, seria impossível. Com solo firme sob seus pés, cercados por gente amiga, que os saúdam e os acusam. Caminhando tranquilamente entre o açougueiro e o policial, no sagrado terror dos escândalos, das forcas e dos hospícios. Como imaginar uma região específica das eras primitivas, onde pés humanos livres nos conduzem pela seara da solidão, a mais completa solidão sem qualquer policial no caminho do silêncio, completo silêncio, onde não há voz de advertência de um gentil vizinho que sussurra qual decisão o homem comum deveria tomar? Esses detalhes fazem toda a diferença. Quando não há nada, é preciso se apoiar em sua força interior, em sua capacidade de acreditar em algo. Obviamente, é possível ser tolo o bastante para se equivocar, ser tolo demais até para entender que está sendo consumido pelas forças das trevas.
Acredito que nenhum tolo jamais barganhou sua alma com o diabo. Não sei dizer se isso acontece porque o tolo é tolo demais ou o diabo é diabo demais. Ou talvez a criatura seja tão tremendamente superior que não possa ser ao mesmo tempo surda e cega aos sinais vindos do céu. E então a terra se torna meramente um lugar de espera. E se isso acaba sendo uma vitória ou uma derrota, não me arrisco a julgar. Mas a maioria de nós não é nenhum nem outro. A terra é o local onde vivemos, onde nos defrontamos com visões, sons, aromas e também por Júpiter, a podridão do hipopótamo morto, por assim dizer, sem sermos contaminados. E então, percebem? Seu poder desperta a fé em sua habilidade de cavar tocas mundanas e enterrar coisas nelas. Seu poder de devoção não a si próprio, mas a algum trabalho obscuro e árduo. E isso já é difícil bastante. Veja, não estou procurando desculpas ou explicações, estou apenas tentando entender a sombra do Sr. Kurtz. Aquele fantasma neófito vindo dos confins de lugar nenhum me agraciou com sua impressionante confiança antes de finalmente desaparecer por completo. Isso porque ele podia falar inglês comigo. O Curtis original havia tido uma parte de sua educação na Inglaterra e, como ele teve a bondade de reconhecer, seus apreços permaneceram no lugar correto. Sua mãe era metade inglesa e seu pai metade francês. Toda a Europa contribuíra na construção de Curtis, e vagarosamente aprendi que, muito apropriadamente, a Sociedade Internacional para Banimento dos Costumes Selvagens o havia incumbido de produzir um relatório para sua futura referência. E, de fato, ele o havia escrito. Vi com meus próprios olhos. Eu o li. Era envolvente e vibrante em sua eloquência, mas acredito que um tanto exagerado. É minha opinião. Ele encontrou tempo para redigir 17 páginas em letras miúdas. Mas aquilo deve ter sido antes de, digamos, seus nervos terem se degenerado e o levado a presidir certas danças à meia-noite, regadas a ritos indescritíveis que, por mais que eu relute diante das narrativas que ouvi, eram oferecidos a ele mesmo. Entendem? Rituais de oferendas ao próprio Kurtz. Contudo, era uma bela obra. O parágrafo de abertura, porém, à luz da informação posterior, agora me parece sinistro. Ele começa com o argumento de que os brancos, do ponto de vista do desenvolvimento alcançado, sem dúvida devem parecer a eles, os selvagens, seres sobrenaturais. Somos percebidos por eles como entidades poderosas e assim por diante. Com o simples exercício de nossa vontade, podemos empreender um poder benéfico praticamente ilimitado, etc. Daquele ponto em diante, ele se exaltava e me encantei. O discurso era magnífico, embora difícil de me lembrar, entendem? Tive a sensação de uma imensidão exótica, regida por uma augusta benevolência. Aquilo me entorpeceu com entusiasmo. Havia ali um poder de argumentação alarmante. Suas palavras eram palavras nobres em ebulição. Não havia dicas práticas interrompendo a mágica sucessão de frases, exceto uma espécie de nota de rodapé da última página, evidentemente rabiscada muito tempo depois em uma caligrafia trêmula, que poderia ser vista como a explicação de um método. Era muito simples, e ao final daquele apelo emocionado a todos os sentimentos altruístas, causava um fervor luminoso e aterrorizante, como o brilho de um relâmpago no céu calmo. Exterminar todos os selvagens. O curioso era que ele aparentemente havia se esquecido completamente daquele importante pós-escrito, porque algum tempo depois, quando ele aparentemente voltou a si, repetidas vezes me rogou que tomasse conta do meu manifesto, como se referia a ele, como se tivesse a certeza de que no futuro ele teria alguma influência sobre sua carreira. O manuscrito trazia informações completas sobre todas essas coisas, e além do mais, como acabou ocorrendo, fiquei incumbido de preservar sua memória. Já fiz tanto para preservar essa memória que conquistei o direito de, caso seja minha vontade, depositá-la para seu descanso eterno na lata do lixo do progresso, entre tantos outros desejos e, por assim dizer, todas as vítimas da civilização. Mas, entendam, não posso fazer isso. Ele não será esquecido. O que quer que ele tenha sido, não foi um homem comum. Ele tinha o poder de encantar e aterrorizar almas rudimentares a ponto de dançarem em sua homenagem
Ele também era capaz de preencher as pequenas almas dos peregrinos com desconfianças amargas. Ele tinha ao menos um amigo fiel, e conquistou uma alma neste mundo que não era nem primitiva, nem maculada pelo egoísmo. Não, não posso esquecê-lo. Embora eu não seja capaz de afirmar que ele fosse exatamente merecedor das vidas que perdemos para chegar até ele. Eu sentia uma tremenda falta de meu falecido timoneiro. Já sentia mesmo quando seu corpo ainda jazia na ponte de comando. Talvez vocês achem um tanto estranho esse sentimento por um selvagem que não passava de um grão de areia em um Saara negro. No entanto, percebam que ele havia feito sua parte, havia manobrado. Por meses ele me ajudou como uma ferramenta. Era uma espécie de parceria. Ele manobrava, eu cuidava dele, me preocupava com suas limitações, e assim um laço sutil foi criado. Um laço cuja existência só percebi quando foi rompido. A profundidade íntima daquele olhar dirigido a mim no momento em que foi ferido ainda vive em minha memória como um chamado fraterno e distante proferido em um momento supremo. Pobre tolo! Se ao menos tivesse deixado a veneziana fechada. Ele não se conteve, não se conteve. Assim como Curtis, era uma árvore que pendia ao sabor do vento. Assim que vesti um par de chinelos secos, tirei a lança que atravessou seu flanco, tarefa que confesso ter realizado com os olhos fortemente fechados, e o arrastei para fora. Seus calcanhares passaram juntos pela soleira da porta com um solavanco. Eu pressionava seus ombros contra meu peito enquanto o abraçava por trás com toda a minha força. Ah, como era pesado, muito pesado. Mais pesado do que qualquer outra pessoa neste planeta, foi o que pensei. Então, sem perda de tempo, o tombei por sob a amurada. A correnteza o engoliu como se fosse um tufo de grama e vi seu corpo rolar sobre si mesmo 2 vezes antes de perdê-lo de vista para sempre. Todos os peregrinos e o gerente então se juntaram sob a cobertura da ponte de comando e arrulhavam entre si como um bando de pombos. Estavam escandalizados com o meu pragmatismo desalmado. Eu não saberia explicar por que desejariam manter o cadáver por ali. Talvez quisessem mumificá-lo, mas também ouvi um outro burburinho no convés de baixo, um tanto agourento. Meus amigos lenhadores também estavam escandalizados, mas com melhores motivos. Embora eu admita que o motivo em si era deveras inadmissível. Deveras inadmissível? Decididamente. Se eu fosse permitir que alguém comesse meu timoneiro, esses seriam os peixes. Quando vivo, ele fora um timoneiro de segunda linha, mas agora que estava morto talvez se tornasse uma tentação de primeira e possivelmente acabaria me causando problemas mais graves. Além do mais, eu estava ansioso para voltar ao timão, pois o homem dos pijamas cor-de-rosa se mostrou um desastre nessa função. Fiz isso prontamente após concluir o pitoresco funeral. Seguíamos a velocidade normal, bem no centro do rio, e assim ouvi o que falavam sobre mim. Haviam desistido tanto de Curtis como da estação. Diziam que Curtis estava morto e que a estação fora incendiada e tal coisa e tal. O peregrino ruivo se alegrava em pensar que pelo menos o pobre Curtis havia sido devidamente vingado. Olha, a gente deve ter feito um estrago incrível nos selvagens do Matagal, hein? O que você acha? Diga! Ele chegou até a dançar aquele ruivinho miserável e sanguinário. Ele que quase desfalecera quando viu o homem ferido. Não pude evitar de dizer: pelo menos você fez uma bela fumaceira. Eu havia visto, pelo modo como o topo das árvores e touceiras farfalhavam e desfolharam, que os todos tiros foram disparados muito para o alto. Não se acerta nada sem mirar e sem manter a arma firme no ombro. Mas esses rapazes dispararam dos quadris com os olhos fechados. A debandada, insisti. Eu estava certo. Fora causada pelo som do apito do vapor. Depois disso, se esqueceram de Curtis e passaram a protestar contra mim, indignados. O gerente se manteve ao lado do timão resmungando sozinho sobre a necessidade de descer o rio o máximo possível, a qualquer custo antes que escurecesse. Foi quando avistei ao longe uma clareira na margem e a silhueta de algum tipo de construção. O que é aquilo? Perguntei. Ele bateu palmas empolgado. A estação! Gritou. Estercei imediatamente, mantendo a velocidade.
Pelo binóculo avistei a encosta de uma colina pontilhada com árvores esparsas e completamente capinada. No topo havia uma construção larga e parcialmente escondida pelo capim alto. Dava para ver de longe os grandes buracos negros em seu telhado. A selva e a vegetação mais baixa completavam o cenário. Não havia nenhum tipo de paliçada ou cerca, mas parecia ter havido anteriormente, pois perto da casa meia dúzia de mourões esguios permaneciam alinhados, ligeiramente desbastados e com esferas esculpidas em suas pontas. Os lambaris, ou o que quer que havia entre eles, havia desaparecido. Obviamente, a floresta avançara sobre tudo. A praia estava deserta e, na margem, vi um homem branco com um chapéu que parecia uma roda de carroça acenando largamente com seu braço. Ao examinar a borda da floresta, de cima a baixo, tive quase certeza de ver movimentações. Formas humanas se arrastando aqui e ali. Continuei prudentemente sem parar. Depois desliguei o motor, deixando que o vapor continuasse seu curso. O homem na margem passou a gritar, insistindo que atracássemos. "Fomos atacados!" gritou o gerente. Eu sei. Está tudo bem?" gritou outro de volta, de forma mais amigável que podia. "Venha, está tudo bem? Que bom!" Sua aparência me lembrava alguém conhecido, algo engraçado que vira em outro lugar. Ao manobrar paralelo à margem, eu me perguntava, com o que esse camarada se parece? E do nada me lembrei, ele se parecia com um arlequim. Suas roupas talvez fossem feitas de linho cru, mas era toda coberta de retalhos coloridos em azul, vermelho e amarelo. Retalhos nas costas, retalhos na frente, retalhos nos cotovelos e nos joelhos. Barras coloridas nas bordas do casaco, vermelho nas barras da calça. E a luz do sol fazia sua figura algo extremamente alegre e jovial, pois revelava todo o cuidado com que os retalhos foram costurados. Barba feita, um pálido rosto juvenil sem traços marcantes, nariz descascado e pequenos olhos azuis, com sorrisos e caretas que se alternavam naquele semblante sincero, como o sol e a sombra se alternam em uma planície açoitada pelo vento. "Cuidado, capitão!" ele gritou. "Um tronco se enroscou aí ontem à noite." "Quê? Outro tronco?" Confesso que praguejei vergonhosamente, quase deixei abrir um buraco na minha geringonça, só para terminar de vez aquela maldita jornada. O arlequim, na praia, voltou seu nariz achatado para mim. "Inglês?" perguntou todo sorridente. "E você?" perguntei do timão. Os sorrisos desapareceram. Ele sacudiu a cabeça como se pedisse desculpas por me desapontar. Então ele se reanimou. "Não importa!" gritou animado. "Chegamos a tempo?" perguntei. "Ele está lá em cima", respondeu apontando para o alto da colina e subitamente sua expressão se fechou. Seu rosto era como o céu de outono, nublado e ensolarado a cada momento. Quando o gerente, acompanhado pelos peregrinos, todos armados até os dentes, se dirigiu para a casa, o rapaz subiu a bordo. "Não gosto nem um pouco disso, desses nativos embrenhados", eu disse. Ele me assegurou com muita tranquilidade que não era um problema. "São pessoas simplórias", completou. "Bem, estou feliz que chegaram, gastei um bom tempo para mantê-los afastados." "Mas você disse que não era um problema?" exclamei. "Ah, eu quis dizer que não são perigosos", ele disse. Continuei a encará-lo e ele corrigiu. "Não exatamente." E então empolgou-se. "Céu, sua ponte de comando precisa de uma faxina?" Imediatamente ele me aconselhou a manter pressão suficiente na caldeira para apitar em caso de necessidade. "Uma boa buzinada será mais eficaz do que todos os seus rifles. São pessoas simplórias", repetiu. Ele falava tanto que quase fiquei irritado. Parecia querer compensar um grande período de silêncio. E então lancei minha isca. "Você não conversa com o Sr. Kurtz?" "Não se conversa com aquele homem? Você apenas o escuta", exclamou em grande exaltação. "Mas agora?" Sacudiu seu braço e em um piscar de olhos caiu na mais profunda desolação. Em um momento ele se recompôs com um salto, agarrou minhas duas mãos e passou a sacudi-las sem parar, enquanto balbuciava. "Irmão Marujo, honra, prazer, satisfação. Me apresento, russo, filho de sumo sacerdote, governo de Tambov. Que? Fumo inglês, o excelente tabaco inglês. Ora, quanta bondade! Você fuma? Nunca vi um marujo que não fumasse."
O tabaco o acalmou e gradualmente compreendi que ele havia fugido da escola e partido para o mar em um navio russo. Fugiu novamente, serviu por algum tempo em navios ingleses e agora havia se reconciliado com o sumo sacerdote. Fez questão de me contar. Mas quando somos jovens é preciso ver as coisas, ganhar experiências, ideias, engrandecer a mente. Aqui? Interrompi. Nunca se sabe. Aqui encontrei o Sr. Kurtz. Ele disse com serena alegria e culpa. Segurei minha língua depois daquilo. Parecia que o rapaz havia convencido uma distribuidora holandesa no litoral a lhe fornecer mantimentos e outros produtos. Então seguira para o interior cheio de confiança, sem fazer a mínima ideia do que eu esperava. Ele vagou pelo rio sozinho por quase 2 anos, distante de tudo e de todos. Não sou tão jovem quanto pareço, tenho 25, ele disse. No começo, o velho Van Schuten me mandou cair fora. Ele narrava com pura diversão. Mas não desisti e tentei, até que finalmente ele ficou com medo que eu matasse seu cachorro de tanto falar e me deu umas bugigangas e algumas armas. E disse que esperava nunca mais ver minha cara novamente. O bom e velho holandês Van Schuten. Enviei a ele um pequeno lote de marfim no ano passado. Assim não vai poder me chamar de ladrãozinho quando eu voltar. Espero que tenha chegado até ele. Quanto ao resto, que se dane. Deixei um pouco de lenha empilhada para vocês lá na minha antiga casa. Vocês viram? Dei a ele o livro de Towson. Parecia que iria me beijar, mas se conteve. O único livro que deixei? Achei que estivesse perdido, ele disse, fitando-o com êxtase. Muitos contratempos acontecem com alguém que vaga sozinho por aí, sabe? Às vezes as canoas se irritam. E outras vezes é melhor dar no pé rapidinho quando as pessoas é que ficam com raiva. Ele folheava as páginas. Você fez anotações em russo? Perguntei. Ele assentiu. Achei que eram algum tipo de código, eu disse. Ele riu e depois ficou sério. Tive muito trabalho para manter essa gente afastada, ele contou. Eles tentaram te matar? Perguntei. Ah, não! Ele exclamou e calou-se. Por que nos atacaram? Continuei. Ele hesitou e então disse envergonhado. Eles não querem que ele vá embora? Não querem? Perguntei curioso. Ele confirmou com um menear repleto de mistérios e segredos. Vou te contar, exclamou. Esse homem abriu minha mente, depois esticou seus braços e me fitou com seus olhinhos azuis, perfeitamente redondos.